3 tipos de homens cristãos que nunca deve se casar. Aquele homem que é vitrine gospel, aquele do show gospel, que quer manter a sua performance impecável, de cristão impecável, aquele que não erra, sabe? Mas ele quer manter essa aparência. E ele pode ser aquele homem que é bom, carismático ali dentro da igreja. E aí é o líder do louvor, aquela pessoa que parece mesmo, porque ele faz de tudo para manter essa performance, essa cara aí de bom cristão. Mas por trás da vida dele, quando você vai observar, ele não é tudo isso. Ele não tem realmente presença de Deus na vida e ele não vive igual ele vive lá na igreja, dizendo que ele é esse cristão impecável. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem aprofundamento na palavra de Deus, e aí mora o perigo, porque o casamento com um homem desse tipo, que vive assim, né, querendo mostrar que é, mas não é, vai ser um casamento teatro, que você vai continuar sendo assim. Lá na igreja ele é uma coisa, mas dentro do lar, misericórdia. Pode até ser que na frente das pessoas ele te trate bem, mas quando vai para casa, só Jesus na causa. Então tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Você não deve ver esse homem somente na igreja, saber como ele é só na igreja e na vida pessoal dele, fora dos holofotes ali da igreja, da equipe de louvor, do momento de pregação, de evangelismo, como ele é nos bastidores. Será que ele é esse homem todo aí da presença de Deus? Ou ele está sendo só uma casquinha? O perigo de casar com um homem desse jeito é que ele faz um culto à personalidade e também ao estrelismo no meio gospel. Ali ele tá ali, né, se mostrando ser bom, tratando todo mundo bem, amável. Nossa, quero casar com um homem desse. Mas quando você vai ver por trás ali das cortinas, né, que passou ali o palco, você vai ver que ele não é desse jeito. É um homem que trata mal as pessoas, um homem que não tem intimidade com Deus e verdadeiramente não é servo de Deus. E a mulher que casa com um homem desse tipo, ela está casando com a função dele, porque ela não conheceu ele de verdade, quem é ele aí, sem ter essa função. E aí vai comprometer você de ser a auxiliadora idônea que Deus te chamou para ser. Porque às vezes vai ser muito difícil você se estar casada com um homem desse jeito. E você vai ter que renunciar muito. Então observe antes de você se comprometer. Fica a dica para você que está procurando casar com um homem de Deus. Fuja daquele homem que está querendo aplauso, mas não a glória de Deus na sua vida. Ele não quer a presença de Deus, ele quer ser aplaudido. Então, ó, fica longe. Outro tipo de homem cristão que não deve casar nunca é o teólogo arrogante, inflexível, o dono da verdade. Não existe muito isso? Aqueles homens que usam a Bíblia para justificar a sua forma de viver, para justificar os seus comportamentos. Esse tipo de homem, o perigo de casar com ele é que ele vai usar a Bíblia para dizer para você que você está errada, para te menosprezar. Então ele vai pegar partes da Bíblia e vai te fazer, né, te menosprezar, vai fazer você ficar calada, vai te oprimir usando a Bíblia, porque ele é o dono da verdade e ele não aceita ser repreendido, ele não aceita correção. Esse tipo de homem, ele pode ser extremamente legalista e também muito intelectualizado, né, parecer que tem muito conhecimento, e ele vai tratar essa mulher, a mulher dele, como uma aluna, como aquela pessoa, sabe, que não merece dar opinião para ele porque ele já sabe tudo. Se você for falar alguma coisa, ele já vai dizer logo um versículo da Bíblia para você, porque ele sabe, ele está no nível maior que você, e você é uma aluna e você tem que ouvir, ficar calada e obedecer. Fique alerta com esse tipo de homem que distorce os conceitos bíblicos de serviço, né, e transforma em autoritarismo e ditadores do lar. Então tenha cuidado, porque esse tipo de homem, ele vai te oprimir, e às vezes você pode perceber isso no namoro, ou então quando você está conversando com esse homem. Só você fazer algumas perguntas para ele, você vai ver alguma pergunta que vai, né, em choque assim na vida dele, ele vai já te mostrar esse tipo de personalidade que ele tem.
Porque com esse tipo de homem não há espaço para diálogo. Ele não quer saber a sua opinião, ele não quer conversar com você, porque ele já é o certo. Porque ele já te disse um versículo da Bíblia e você tem que obedecer. Então ele não há espaço com ele para dialogar, porque ele sempre está certo. E aí ele vai usar a palavra de Deus como que ele é o cabeça, né, do lar, da esposa, para oprimir, para trazer inflexibilidade e fazer com que essa mulher ela seja subordinada a ele e não vai viver o que o Senhor Deus coloca ali, né? Que o homem é o cabeça, ele dá a vida por sua esposa, essa outra parte ele deixa pra lá, mas ele só sabe da parte ali que a mulher tem que ser submissa. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Se pergunte se o varão que você está se relacionando ou quer se relacionar, ele ouve a sua pergunta, você faz uma pergunta para ele ouve, mas espera só um segundinho, nem às vezes termina você de falar e ele já te interrompe ali, trazendo algo ali da verdade que ele está te dizendo. Então deixa você falar, não deixa você falar a sua opinião. Então, ó, fuja logo, saia correndo, porque a Bíblia fala para você fugir da aparência do mal. Pareceu que é mal, já fuja, porque senão você vai se dar muito mal. Recorde-se o que a Bíblia diz, que o amor ele não se orgulha, porque onde não há amor, olha, não dá certo. Porque onde não há verdadeiramente o que está dito na palavra, há uma interpretação errônea, com certeza o casamento não vai ser uma bênção de Deus. Inscreva no canal, deixe seu like, porque você que está procurando varão para se casar, fica esse alerta super importante, porque esse é um perigo muito grande para você que está desejando aí se casar, que é o cristão imaturo, o eterno adolescente. Já viu alguém assim? Aquele que já tá aí com seus 30 anos, mas ele não quer sair da casa dos pais, quer viver na dependência dos pais, da opinião dos pais. Então isso você deve ter muito cuidado, porque o homem imaturo, gente, é muito difícil. O homem ele já demora muito mais do que a mulher para ter maturidade. Então você precisa ter muito cuidado com isso, porque ele vai estar sempre na casa dos pais, não quer arrumar um trabalho. Se um homem que quer casar, quer se relacionar, quer namorar e chegar ao casamento, ao altar, e ele tem dependência dos pais financeiramente, já fuja, porque ele não é um homem, ele ainda é um adolescente, ele não está preparado para casar. Também. E esse tipo de homem, ele não é só dependente financeiramente, mas também emocionalmente. Dentro de casa ali dos seus pais, ele não faz nada dentro de casa, ele só fica no videogame, não tem compromisso, não tem, né, comprometimento com nada. Então, minha amiga, fuja desse tipo de homem, porque isso não é a aparência do mal, não, esse já é o mal. E se você casar com um homem desse tipo, você está assumindo o papel de mãe dele. E ele não vai ser o provedor do lar, como tem que ser, como a Bíblia instrui. Mas você vai ter que assumir o papel de provedora. Porque você já conhece a situação do cara, do rapaz, né? E você decidiu casar com ele. Então é porque você está tomando o lugar de mãe. E agora ele vai te tratar como mãe dele. Você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que trabalhar. Ele vai querer ficar, ó, só no videogame. Vai, né? E ele só se preocupa também com os hobbies dele. Em vez de ter responsabilidade, preparação para ter uma vida em família, não. Ele preocupa com os hobbies, com os videogames, de viver só curtindo a vida. Então, tenha cuidado. E o perigo atual de casar com um homem maturo é a transição dele para a maturidade. Ele não teve ainda. Se ele não teve, ele ainda é um adolescente. Como eu disse no começo, um eterno adolescente. E você quer casar com um homem ou você quer casar com um adolescente? Então, você pondere esses pontos quando você está procurando um homem para se casar. E esse tipo de homem, ele pode então estar ali, né, disfarçado por trás de algumas frases. Não, mas eu não estou trabalhando agora, mas Deus proverá. Vamos orar que Deus vai prover. Sim, Deus provê, mas quando esse homem ele tem responsabilidade, quando ele trabalha, quando ele está engajado, quando ele já tem maturidade, então aí Deus sim vai prover. Mas como que Deus vai prover se num trabalho vai surgir do nada? Não é assim as coisas, gente. Pode assim acontecer milagres? Pode, mas se você é um irresponsável, isso não vai acontecer na sua vida.
E você que está procurando um homem para se casar, observe se ele está construindo um futuro ou esperando que o futuro caia no colo dele de uma vez por todas. É porque existem pessoas assim, que ela está lá sentada jogando videogame e ela está achando que Deus vai cuidar do futuro dela, vai dar um futuro brilhante para ela, esperando cair no colo do nada. Não está se preparando para um futuro abençoado. E ele não tem metas de trabalho, de estudo. Ano que vem eu vou aumentar, né? Vou fazer um curso, vou crescer na empresa que eu trabalho. Ou ainda eu vou fazer uma faculdade, vou me formar, vou ser esse tipo de profissional. Não, os planos dele é o próximo videogame que vai ser lançado, o próximo jogo que ele vai comprar, ou que os pais dele vai comprar, na verdade, o próximo celular. Então são coisas que não estão relacionadas ao crescimento, com a maturidade dele. Entenda que Deus chama o homem para ser responsável. Ele é o provedor do lar. Então não se case com um homem que dependa ainda da mãe dele, porque senão você vai ser a mãe dele. Então ele depende da mãe e vai depender de você. Então fique o alerta, tenha cuidado com esse tipo de homem para você não ser uma mulher frustrada lá na frente. A mulher sábia, ela edifica a casa, mas ela precisa de um marido, está fundada numa base sólida. E essa base é o marido, que ele tem, porque o marido ele é o sacerdote do lar. Então, para você ser sábia, né, continuar exercendo aí a sua sabedoria dentro do lar, você também precisa de um esposo que seja forjado na palavra de Deus, que seja um homem que cumpre os propósitos para o qual Deus chamou ele para ser um provedor do lar. Então, se ele não está de acordo, como é que você então vai ser uma mulher abençoada no casamento? Porque você está casando com esse tipo de homem que nós falamos aqui. E você, concorda com tudo que foi falado aqui? Deixa no comentário qual desses tipos é o mais perigoso na sua opinião. Vou gostar de saber. Eu separei esse vídeo que aparece aqui na sua tela para te ajudar a aprofundar ainda mais nessa temática. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo nesse vídeo. Até lá!